Oi pessoal, hoje eu trouxe aqui Coração Sem Medo, o volume 3 da trilogia da Terra. Itamar Verajuna, autor do Torturado, escreveu Torturado, Salvar o Fogo e agora Coração Sem Medo. Dentre esses vários personagens, desde o início lá de Bibiane Belonísia, Moisés, Luzia, esse daqui talvez seja o livro que tem o maior número de personagens porque ele é ambientado na cidade. Os outros eram ambientados mais no campo, né? Vamos colocar assim, né? Mas ele é ambientado na cidade e o legal é que no decorrer da história ele vai trazendo elementos, né? E vai trazendo a história dos personagens dos primeiros livros, né? Então o leitor vai aí matar a saudade da Bibiane da Belonísia, Donana, Carmelita, Mazé e por aí vai, né? O livro começa com a Rita Preta em busca do seu filho Cid. O Cid levado por engano por policiais, numa confusão. Nesse momento que ele é levado, alguma coisa foge do controle. Então a Rita Preta, o livro começa com a Rita Preta, a mãe dele, procurando pelo filho. E o bacana é que o escritor, né, o Itamar, ele consegue logo no começo, com diálogos curtos, eu não sei se ele fez isso sem querer ou técnica, eu não sei. Só que esses diálogos curtos pareciam um barco, né? A Rita, a mãe procurando o filho, parecia um barco em águas revoltas. Então, como se fosse batendo de guichê em guichê, de balcão em balcão em delegacia, atrás de informações, à procura do filho aqui. Então, a princípio, o leitor vai achar que se trata de um drama, vamos colocar assim, é o que eu achei, que era um drama de uma mãe em busca do filho. E aí que tá o legal, não é só isso a história, aliás, não é isso a história, tá? Não vou dar spoiler porque o livro é lançamento, mas o livro é muito mais do que isso, tá? O livro ele fala de vida, é esperançoso, ele fala de uma esperança que não é aquela esperança, nas palavras do próprio Itamar, não é aquela esperança de alienado, mas é aquela esperança por um mundo mais justo, que separa menos e une mais. Esse é o que o leitor vai trazer da história, né? Quem termina de ler o livro se sente bem quando termina de lê-lo, né? Mas vamos lá, então a Rita Preta vai em busca do filho, então tem todo esse embate. O que eu notei é que a Rita, ela traz, e vai trazer a leitura aqui, uma série de problemas que ela vinha carregando com ela, de situações, de tragédias familiares que ela vinha trazendo com ela, então ela estava meio que apagada. Com o sumiço do filho, parece que ela acende, parece que ela ganha um propósito e parece que ela acorda. Então ela começa a não ter medo. Então aquele coração que a princípio ficava amedrontado, meio que fugindo de tudo, meio que se escondendo, de repente esse coração perde o medo. Não é isso que dá mote ao nome do livro, mas eu senti a Rita assim despertar. É como se ela tivesse adormecida e de repente ela despertasse. É isso que eu senti. Agora, o que eu mais gostei, né? Então tinha os três filhos, né? Salvo engano, o Juca, Caim e o Cid. O Cid é o primogênito, é o que desaparece, né? E o Caim é o filho que escreve. Na metade para o final aqui, tem os cadernos do Caim, que na história o menino gostava de escrever, um dos filhos da Rita. E o bacana é que tem certos momentos, e vai intercalando, são capítulos curtos, tem hora que é o Caim escrevendo o livro dele, contando a história, o Caim contando a história, tem hora que é o Itamar, o autor, contando a história, e tem hora também que conta a história da diáspora africana. Então é um entrelaçamento de histórias. Da metade para o final, é um entrelaçamento de histórias que vai nesse caleidoscópio de personagem, onde eu falei que vai trazer de volta. Se você vai aí, para você que leu Torturado, Salvar o Fogo, você vai ver a Donana criança, a Donana menina,
é uma volta, né, às crianças, é uma volta, como o próprio autor fala aqui, né, achei lindo, até deixei marcado algumas coisas, né, olha lá, saber da jornada dos que vieram antes, a essa altura, torna sua vida imensa. Então, não há quem volte ao passado que não encontre consigo mesmo. Então, o leitor vai ter essas personagens, contar a história quando elas eram crianças, os antepassados dela, e acaba chegando ao leitor criança. É isso que eu quero dizer. O leitor vai se enxergar assim, como se fosse um aterramento, né? Ele vai se encontrar no tempo e no espaço, é isso que eu quero dizer. Está fugindo as palavras aqui, mas o leitor vai se encontrar no tempo e no espaço. O autor consegue fazer com essa história que o autor se encontre no tempo e no espaço, que reviva suas memórias através dos personagens do livro aqui. Então acho que é isso, pessoal. Poxa, assim, poderia ficar horas falando, é emocionante, o final é surpreendente, não vou contar para não dar spoiler, tá? Mas assim, como eu disse, você começa achando que é uma coisa meio que policial até, né? Tem um drama, salvo engano, o livro foi lançado oficialmente em 15 de outubro agora. Dia 28 de outubro tivemos aquela operação no Rio de Janeiro, a maior chacina da história, né? Então, não sei, para você ver que não é uma coincidência, né? Quer ver? Deixa eu achar aqui que eu falo melhor, quer ver? Tá, a Operação do Rio, a mais letal da história, né? Ele não fala aqui, mas fazendo analogia com os acontecimentos, com os fatos narrados, dá essa impressão. Então, como eu digo, voltando, o leitor achando que é uma história meio que policial ali, meio um drama, Mãe em Busca de um Filho, mas ela se mostra uma história, de repente parece que muda uma chavinha, e essa é a impressão que eu tive, e de repente se torna uma outra história, claro, sem perder os elementos do início do livro, né? Mas se torna uma história de uma fala de esperança, que, como eu disse, que ao terminar o livro te deixa bem. É isso, pessoal, ó, Coração Sem Medo, assim, surpreendente, tô assim, no calor da emoção, assim, de surpreendido mesmo, né? Confesso, lógico, para quem acompanha o Itamar, sabe que não seria diferente, mas assim, muito além do que eu poderia imaginar. É isso, obrigado aí, forte abraço, Itamar, parabéns mais uma vez, Coração Sem Medo.